Sabe aquela história que a gente aprende na escola? Já parou para pensar em quem de fato escreve essa história? Por muito tempo a resposta era bem simples, né? Os vencedores. Mas e se eu te disser que um livro chegou para virar essa ideia de cabeça para baixo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando a escrita da história, um trabalho organizado pelo grande Peter Burke. Foi um livro que, olha, mudou as regras do jogo, dando voz a quem antes simplesmente não aparecia e revolucionando o trabalho do historiador. Então, esse livro ele foi um verdadeiro divisor de águas. Ele basicamente mostrou para todo mundo que a história não é um monólogo, sabe? Não é só o que os poderosos dizem. É mais como um grande coro, com muitas vozes. A ideia central é que o passado das pessoas comuns, daquelas que antes ficavam assim, totalmente nas sombras, também merecia um lugar ao sol. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Como essa revolução toda aconteceu. E o próprio Peter Burke, ele resumiu essa transformação toda com uma frase que é simplesmente genial. Ele disse assim: o universo dos historiadores se expandiu a uma velocidade vertiginosa. Pensa nisso, vertiginosa. É uma explosão de novas ideias que redefiniu completamente o que era estudar o passado no século XX. E é nessa expansão que a gente vai mergulhar agora. Ok, para a gente entender bem essa jornada, vamos seguir um roteiro simples, em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver como era a história antes de tudo isso. Depois, a gente entra na revolução da chamada Nova História. Na sequência, vamos explorar as novas perspectivas que ela abriu, os novos desafios que surgiram com isso e, para fechar, a gente pensa um pouco sobre o futuro da história. Bora lá? Então, vamos lá. Começando pelo começo. Antes dessa grande virada, a história era contada de um jeito bem específico. Era uma narrativa que focava quase que só nos grandes nomes do poder, sabe? Reis, generais, presidentes, a galera de cima. E aí ficava aquela pergunta no ar, né? Peraí, se a história é a história da humanidade, cadê a maior parte da humanidade nisso tudo? Onde é que estavam as pessoas comuns, a vida delas, as crenças, as lutas do dia a dia? Parecia que isso não era história. Pois é, esse modelo mais tradicional, que foi muito inspirado por um historiador chamado Leopold von Ranke, tinha um foco bem claro: política, diplomacia e guerra. A narrativa era a dos grandes homens, reis, generais, papas. E as fontes para escrever isso? Bom, quase sempre documentos oficiais, aqueles produzidos por essa mesma elite. Ou seja, era uma história contada de cima para baixo que acabava deixando a grande maioria da população completamente de fora do quadro. Só que essa visão tão limitada, ela começou a ser questionada e com força. Surgiu um movimento de historiadores que simplesmente propôs uma nova forma de olhar para o passado. Uma forma que fosse, sabe, muito mais inclusiva, muito mais completa. E essa é a grande essência do que a gente chama de nova história. Ela não se contenta em olhar só para o topo da pirâmide. O objetivo dela é muito maior. É tentar abranger toda a experiência humana, dos rituais mais simples do dia a dia até as crenças mais profundas. É, no fim das contas, dar voz para quem a história tradicional tinha simplesmente esquecido. Olha só, essa comparação aqui resume perfeitamente essa mudança de chave. É como se a pirâmide tivesse sido virada de cabeça para baixo. O foco, que antes estava nas elites e nos grandes eventos, agora se volta para as pessoas comuns e para o seu dia a dia. A gente troca aquela história de cima para baixo por uma vista de baixo. É uma virada total, da política e da guerra para a cultura e para a sociedade. E essa nova forma de ver as coisas, nossa, ela abriu um universo de possibilidades. De repente, qualquer aspecto da vida humana virou um campo a ser explorado pelo historiador. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais fascinantes. O ponto de partida é justamente a história vista de baixo. Aqui, o foco está na vida de quem? Das pessoas comuns, camponeses, artesãos, operários. O objetivo não é só entender como eles viviam, mas também como eles agiam, como resistiam, como se adaptavam às estruturas de poder. É dar protagonismo a eles. Depois, vem um campo que é, nossa, de uma importância crucial: a história das mulheres. Pensa só, por séculos a experiência de metade da humanidade foi praticamente ignorada. A nova história veio para resgatar essas vozes, para analisar não só o papel das mulheres na sociedade, mas também para entender como a própria ideia do que é ser mulher foi construída ao longo do tempo. E tem mais. O que conecta a gente com o passado de forma mais direta do que a vida cotidiana, o dia a dia. A nova história começou a investigar coisas que antes eram vistas como banais, sem importância. O que as pessoas comiam, como se vestiam, como eram suas festas, seus rituais. É a história da vida como ela é, sabe? Nos seus detalhes mais humanos. Isso tudo leva a gente para uma abordagem que é fascinante: a microhistória. Imagina assim,
Em vez de olhar para o panorama geral, o historiador pega uma lupa. O caso mais famoso é o do Carlo Ginzburg, que estudou a vida de um único moleiro italiano lá do século XVI. Através dos registros da Inquisição contra esse cara, o Ginzburg conseguiu revelar um universo inteiro de crenças e da cultura popular da época. A lição aqui é incrível. Às vezes, olhando bem de perto para um detalhe, a gente consegue enxergar o todo. Bom, mas essa expansão toda de assuntos trouxe um desafio gigantesco, né? Porque se as pessoas comuns raramente deixavam diários, cartas, documentos, como é que os historiadores poderiam estudar a vida delas? Essa era a pergunta de $1 milhão para a nova história. E a resposta foi criatividade. Foi preciso ser criativo, olhar para onde ninguém estava olhando antes e desenvolver jeitos novos de fazer as fontes falarem. A solução, então, foi essa. Os historiadores viraram uma espécie de detetives do passado. Eles começaram a usar fontes que antes eram completamente ignoradas. Registros de tribunais, da Inquisição. De repente, isso revelava a mentalidade popular. Entrevistas, a chamada história oral, resgataram memórias que iam se perder. De uma hora para outra, objetos, casas, pinturas, testamentos, tudo isso virou pista valiosíssima para desvendar o passado daquelas pessoas sem voz. Então, beleza. Qual é o saldo final de toda essa transformação? O que a nova história deixou de legado para a gente e para onde ela aponta? Acho que a maior contribuição da nova história foi, no fundo, democratizar o passado. Ela mostrou que a história pertence a todo mundo, que a vida de um camponês pode ser tão importante e reveladora quanto a de um rei. E o resultado disso é um entendimento do passado que é infinitamente mais rico, mais complexo e, principalmente, mais humano. E para fechar, o Peter Burke nos deixa com uma reflexão final que é super importante. Essa nova abordagem toda, ela significa o fim da história política da história tradicional? Ou será que existe espaço para um diálogo, um jeito de fazer com que a história vista de baixo e a vista de cima se completem, para dar para a gente um quadro muito mais completo do passado? Bom, essa é uma questão que continua em aberto. Olha, o que a gente viu aqui foi só um gostinho, um vislumbre das discussões riquíssimas que estão em A Escrita da História. Para quem ficou com aquela curiosidade de entender ainda mais a fundo todas essas revoluções no estudo do passado, a leitura da obra completa é, sem dúvida, um convite irrecusável.